Ele bateu-lhe com a porta na cara com as palavras: "Tu enoja-me." Anos mais tarde, ele desabaria em lágrimas ao ver as crianças que se pareciam exatamente com ele. Margarida Meg Borges sempre acreditara que o amor não devia magoar desta maneira. Ela tinha desistido de tudo o que pensava querer, porque acreditava ter finalmente encontrado alguém por quem valia a pena mudar a sua vida. Lucas Valente, um dos CEOs mais bem-sucedidos de Lisboa, tinha-a arrebatado para um mundo que ela só tinha visto em filmes. Apartamentos penthouse com vistas para a cidade que brilhavam como diamantes. Jantares em restaurantes onde reservas com meses de antecedência apareciam subitamente com o seu nome. Carros tão silenciosos que faziam seu coração soar alto. Ele era magnético, bonito, com cabelo escuro como a meia-noite e olhos da cor de um céu limpo de inverno. E todas as mulheres o queriam. E por um momento, ele escolheu-a a ela. Em privado, atrás de portas fechadas, ele segurava-a como se ela fosse a única coisa quente no seu mundo frio. Murmurava-lhe ao ouvido que ela o fazia esquecer o barulho na sua cabeça. E ela acreditou em cada palavra, mesmo quando o seu toque se tornava distante, mesmo quando o seu sorriso não chegava aos olhos. Ela estava tão desesperada para manter viva essa versão dele que ignorou os sinais da tempestade que se formava. O dia em que tudo se desfez começou como qualquer outro. Meg preparou o pequeno almoço, beijou a face de Lucas antes de ele sair para as reuniões da manhã e passou a tarde a terminar um projeto de marketing que esperava impressioná-lo. Quando ele regressou à casa, ela viu que ele estava exausto, a tensão no maxilar, os ombros rígidos sob o seu fato caro, mas ela não deixou que o medo a parasse. Respirou fundo, caminhou até ele com o coração nas mãos e disse-lhe que estava grávida. Preparou-se para a surpresa, a confusão, talvez até a raiva, mas no fundo esperava ternura, um sorriso, um abraço. Algo que lhe dissesse que ela não tinha sido tola por amá-lo. Em vez disso, Lucas olhou para ela com uma expressão que lhe gelou o sangue. Sem choque, sem hesitação. Apenas um cálculo frio, como se estivesse a analisar uma folha de cálculo com uma percentagem de que não gostava. Durante demasiados segundos, ele não disse nada. Depois, com um suspiro de nojo, afastou-se dela. Quando finalmente falou, a sua voz era plana e cortante, como aço a raspar no vidro. "Tu enoja-me." Meg não pensou que o tinha ouvido corretamente de início. As palavras eram tão vis, tão cruéis, que o seu cérebro se recusou a processá-las. Mas depois ele caminhou até a porta sem olhar para trás, e a finalidade dos seus passos atingiu-a mais forte do que o insulto em si. Abriu a porta, fez uma pausa como se estivesse a decidir se lhe devia algo mais, e depois bateu-a com força atrás de si. O silêncio engoliu a sala. Meg ficou paralisada, cada célula do seu corpo a tremer. Envolveu os braços à volta da barriga, como se estivesse a proteger a vida minúscula lá dentro das palavras que tinham cortado tão fundo. Ela ainda conseguia ouvir o eco, "Tu enoja-me", a reverberar no seu peito, como um batimento cardíaco falhado. As lágrimas subiram tão depressa que ela engasgou-se com elas, caindo para o chão, como se as suas pernas já não se lembrassem de como a sustentar. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, enroscada em si mesma, o horizonte brilhante lá fora, a troçar dela com a sua beleza. O apartamento parecia intimidante e cruel sem ele, como se as próprias paredes se tivessem voltado contra ela. Quando o sol nasceu, pintando a cidade de ouro, Meg apercebeu-se de que nada na sua vida era dela outra vez.
Lucas tinha substituído os móveis, escolhido a decoração, ditado cada plano e decisão. A sua família estava a centenas de quilômetros de distância, e ela não falava com os seus amigos há meses, porque o seu mundo inteiro tinha sido consumido por ele. Não havia lugar para ela ali agora, nenhuma razão para ficar. Com movimentos mecânicos, ela levantou-se e começou a fazer as malas. Levou apenas o que era seu, algumas roupas, alguns livros, o seu laptop e a pequena foto da ecografia que tinha tirado no início da semana. A foto que a tinha enchido de alegria antes de ele a corromper com a sua rejeição. Deixou a chave no balcão. Não havia mais nada a dizer. Embarcou num autocarro naquela noite, o seu estômago a torcer-se com náusea e tristeza, observando a cidade que outrora lhe prometera tudo, a desfocar-se num borrão de luzes e memórias que ela já não suportava guardar. À medida que as milhas passavam, Meg pousou uma mão protetora sobre o abdômen, sussurrando através de uma voz destruída pelas lágrimas. Lamento que vocês tenham ouvido isso. Eu não vou deixar que ninguém nos fale assim outra vez. Eu não vou deixar que se sintam indesejados. Nunca. Ela não fazia ideia para onde iria. Não fazia ideia de como sobreviveria. Mas sabia uma coisa? Lucas Valente nunca mais teria outra oportunidade de a magoar. Naquela noite, algures entre cidades que não conseguia nomear e o futuro que não conseguia ver, ela adormeceu, enroscada contra a janela do autocarro, o cansaço finalmente a dominá-la. E naquele momento vulnerável, o seu último pensamento coerente foi tanto uma promessa como um apelo, que um dia esta dor significaria alguma coisa, que um dia ela não se lembraria da sua rejeição como o fim da sua história, mas como o início de uma que valia a pena viver. O novo Porto Seguro. O autocarro parou numa vila calma pouco antes do amanhecer, o tipo de lugar que não dava manchetes, onde ninguém olhava duas vezes para uma estranha a descer com uma única mala e olhos cansados. Meg não escolheu a vila porque fosse especial. Escolheu-a porque estava exausta demais para ficar na estrada mais tempo, e algo no silêncio pacífico das ruas matinais a fez sentir que podia finalmente respirar outra vez. Os edifícios eram antigos, mas bem conservados, os passeios rachados, mas limpos, e o ar cheirava a pinho e a chuva distante. Era um lugar intocado por pessoas como Lucas Valente, e pela primeira vez em dias ela não se sentiu caçada pela sua voz. Encontrou um quarto para alugar em cima de uma pastelaria, onde a senhoria não fazia perguntas. O cheiro a pão fresco subia pelas tábuas do chão todas as manhãs, um conforto estranho que a lembrava de que ainda estava viva. Encontrou uma pequena clínica por perto e começou os seus exames pré-natais novamente. A médica era gentil e nunca perguntou por que estava sozinha. Ela reuniu coragem para se candidatar a um emprego a tempo parcial numa pequena livraria do outro lado da rua. A dona era uma senhora mais velha chamada Sofia, que não se importava com o currículum vitae desde que Meg aparecesse a horas e gostasse de livros. Meg fazia as duas coisas. Ela organizava prateleiras, registrava clientes e passava os seus intervalos do almoço a ler livros de gravidez, a tentar preparar-se para o único futuro que tinha agora. A sua gravidez não foi fácil. Estava constantemente cansada, o seu corpo com dores de maneiras que ela nunca soubera. A médica confirmou que ela começara a suspeitar. Gêmeos. Meg sentou-se em silêncio atordoado enquanto olhava para o monitor, vendo 2 minúsculos batimentos cardíacos a palpitar. Ela sorriu, mas lágrimas caíram ao mesmo tempo. 2 batimentos cardíacos significavam o dobro das fraldas
o dobro do choro, o dobro do medo, mas também significava o dobro do amor, e no seu coração ela sabia que não era um acidente. A vida tinha-lhe tirado tudo, mas estava a dar-lhe estas duas almas. Elas eram a razão pela qual ela iria sobreviver. À medida que as semanas passavam, ela começou a construir uma vida do zero. Ia trabalhar, poupava cada cêntimo, aprendia a esticar as refeições e a orçamentar cada cêntimo. Comprou roupas de bebé em segunda mão, lia fóruns de parentalidade até tarde da noite e pintava o pequeno quarto dos fundos em cores suaves, uma parede de cada vez. Havia dias em que acordava paralisada pelo medo, sobrecarregada por estar tão sozinha. Noites em que sentia a dor da sua rejeição como uma nódoa que não sarava. Mas sempre que um dos bebés dava um pontapé, ela lembrava-se porque não podia desmoronar. Falava com eles constantemente, contando-lhes histórias, cantando suavemente enquanto dobrava as suas roupas ou massageava a barriga inchada. Ela não tinha a certeza se eles podiam sentir o quanto ela os amava, mas esperava que pudessem. Numa noite fria de final de outono, a dor veio cedo demais. Ela desmaiou no chão da casa de banho, mal conseguindo alcançar o telemóvel. As luzes da ambulância piscaram como relâmpagos através das janelas. No hospital, tudo se transformou em ruído e luz branca brilhante. As enfermeiras trabalhavam depressa, as vozes calmas, mas urgentes. Ela estava aterrorizada. Era cedo demais, não era a hora. Mas o seu corpo tinha tomado a sua decisão, e tudo o que ela podia fazer era aguentar. Horas mais tarde, quando acordou, os seus braços estavam vazios e a sua voz falhou quando perguntou se os bebés estavam vivos. Eles estavam. 2 recém-nascidos prematuros, minúsculos, mas a lutar. O médico disse-lhe que eram fortes, que tinham uma hipótese, mas que o caminho pela frente seria difícil. Meg passou as semanas seguintes na UTIN, mal dormindo, a sua cadeira encostada a 2 incubadoras, onde os seus filhos lutavam para respirar. Ela chamou-lhes Aurora e César. Eram tão pequenos, as suas mãos não maiores que a ponta do seu dedo. Ela lia-lhes todos os dias, segurava-os pele com pele quando as enfermeiras permitiam, cantava as canções de embalar que a sua mãe lhe cantava. Cada bip das máquinas fazia o seu coração parar. Cada pausa na sua respiração roubava o ar dos seus pulmões. Ela vivia minuto a minuto, batimento a batimento. As enfermeiras começaram a chamá-la de lutadora. Diziam que ela era a mãe mais calma da ala, aquela que nunca desmoronava, aquela que sussurrava esperança nos seus bebés, mesmo quando os monitores gritavam. Mas elas não viam as noites em que Meg passava na casa de banho do hospital, enroscada no chão de azulejo, soluçando nas suas mãos. Elas não ouviam as orações que ela sussurrava a um Deus em quem ela nem sequer tinha a certeza de acreditar mais. Tudo o que ela sabia era que tinha de ficar, tinha de continuar a aparecer, tinha de ser forte, mesmo quando não era. Quando Aurora finalmente abriu os olhos pela primeira vez, Meg riu através das lágrimas. Quando César agarrou os seus dedos, ela soube que nunca os largaria. Eram dela, não dele, não de mais ninguém. Dela. O mundo podia tirar-lhe tudo, mas nunca lhes tiraria isto. E mesmo nas horas mais escuras daquela enfermaria de hospital, ela começou a acreditar, talvez mal, que esta dor não era o fim. Era o começo de algo que ninguém jamais poderia tirar. O regresso à realidade. O dia em que Meg finalmente levou Aurora e César para casa era um dia de inverno rigoroso, o tipo de manhã em que a geada se agarrava a cada vidro e o ar lhe picava as faces assim que ela saía à rua. Mas, para ela, parecia o primeiro dia da primavera.
quase 2 meses na UTIM, 2 meses de atualizações de hora a hora, de viver entre monitores e termos médicos sussurrados, e ela finalmente podia segurar os seus filhos não apenas por horas, mas para sempre. Enrolados em casacos minúsculos grandes demais para os seus quadros frágeis, os seus bebés eram esperança embrulhada em mantas, e quando ela entrou novamente no pequeno apartamento em cima da pastelaria, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Tudo parecia igual: carpete gasta, papel de parede a descascar, um berço de segunda mão enfiado no canto. Mas parecia inteiramente novo. Este já não era o lugar para onde ela fugira. Era o lugar onde eles iriam crescer. As primeiras semanas foram um borrão de mamadas, noites sem dormir e momentos de pânico, quando um dos bebés não parava de chorar e ela não sabia por quê. Meg não tinha ninguém a quem ligar, nenhuma mãe ou irmã a quem se apoiar, nenhum amigo para bater à porta com sopa quente ou um par extra de braços. Era só ela. Às vezes, no meio da noite, ela sentava-se no chão entre os 2 berços, segurando uma mamadeira fria numa mão, embalando um bebé com o joelho, a tentar não chorar de exaustão. Mas sempre que um dos gêmeos olhava para ela com aqueles olhos azuis arregalados que espelhavam um passado que ela estava a tentar esquecer, ela encontrava a força para continuar. Não porque fosse fácil, nunca era, mas porque ela tinha feito uma promessa no dia em que nasceram, de que eles nunca se sentiriam indesejados. Ela regressou ao trabalho na livraria quando os gêmeos tinham quase 3 meses, deixando-os numa pequena creche em casa, gerida por uma enfermeira reformada chamada Inês. Partir naquela primeira manhã, deixar os seus bebés com uma estranha, custou a Meg, mas ela não tinha escolha. Ela precisava de dinheiro. A renda estava para vencer. O leite em pó não era barato. As fraldas nunca duravam tanto quanto ela esperava. Na livraria, as suas mãos organizavam romances enquanto a sua mente ficava com os seus filhos. Mas lentamente, um ritmo começou a formar-se. Acordar, alimentar, vestir, creche, trabalhar, ir buscar, jantar, banho, histórias, desmaiar de sono e começar de novo. Não era glamouroso, não era o que ela alguma vez imaginara, mas era real e era deles. Apesar do quanto ela tentava esquecer, havia momentos em que o passado irrompia a superfície. Sempre que um homem alto num fato à medida entrava na loja, o seu coração parava antes que a sua mente acompanhasse. O rosto de Lucas assombrava nos mais pequenos detalhes. A forma como César inclinava a cabeça quando estava curioso, o tom exato dos olhos de Aurora, aquele azul gelado que não vinha dela. Ela não dizia o nome dele, não dizia às crianças de onde vinham. No início, ela pensou que era o medo que a mantinha calada. Mas com o tempo, ela percebeu que era proteção. Ela não queria que eles crescessem a sentir-se como um erro de alguém que se afastou. À noite, quando os gêmeos finalmente dormiam e o apartamento ficava em silêncio, Meg, por vezes, permitia-se lembrar. Sentava-se à janela com uma chávena de chá fria e olhava para a rua silenciosa. Pensava em quem ela costumava ser, a rapariga que acreditava que o amor podia consertar coisas partidas, a mulher que estava num penthouse a pensar que um homem como Lucas poderia alguma vez querer-o para sempre. Essa mulher morreu no dia em que ele bateu-lhe com a porta, mas outra coisa nasceu no seu lugar, alguém mais forte, alguém mais feroz, alguém que não precisava de ser escolhida para saber o seu valor. E, no entanto, havia fissuras. Por mais que trabalhasse para construir um muro entre o então e o agora, às vezes apanhava-se a perguntar-se
se ele alguma vez pensava neles. Ele perguntava-se para onde ela tinha ido? Ele alguma vez acordava no meio da noite, assombrado pelo que disse, pelo que perdeu? Ou ele seguiu em frente tão facilmente, tão completamente, que as suas vidas nem sequer cintilaram na sua memória? Ela não sabia o que era pior, ele esquecer-se ou ele lembrar-se e não se importar. Ainda assim, Maggie continuou. A livraria tornou-se mais do que um emprego. Sofia tornou-se uma amiga, por vezes uma figura de avó para os gêmeos, a esgueirar-lhes livros de histórias e muffins quentes. Inês tomava conta das crianças quando Maggie apanhava turnos extra ou quando uma febre aparecia no meio da noite. Lentamente, ela encontrou uma espécie de família, não por sangue, mas por bondade e sobrevivência partilhada. Ela ainda carregava o peso de tudo sozinha, mas já não a esmagava, simplesmente tornou-se parte dela. E à medida que Aurora e César cresciam, dando os seus primeiros passos, dizendo as suas primeiras palavras, a rir e a chorar em uníssono como as duas metades do seu coração, Maggie sabia que, por mais dolorosa que a sua história tivesse sido, ela tinha-a conduzido até aqui. Tinha-a conduzido até eles. E isso valia cada lágrima, cada noite sem dormir, cada memória que ela desejava poder apagar. Eles não eram o fim da sua vida antiga, eram o começo de uma nova. Uma que ela construíra com nada além de coragem, amor e a crença silenciosa de que até as coisas mais partidas podem florescer novamente. O regresso do passado. Lucas Valente não pensava em Maggie Borges há muito tempo, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Os seus dias eram dominados por reuniões, viagens, manchetes e jantares polidos, onde ninguém dizia a verdade. O seu império tinha crescido, o seu nome estava gravado em arranha-céus e marcas de luxo, e o seu rosto aparecia em capas de revistas ao lado de números que só subiam a cada trimestre. Mas o silêncio que enchia o seu penthouse à noite era do tipo que se infiltrava na pele. Ele tinha mulheres, muitas delas, lindas, ambiciosas, cuidadosamente selecionadas para combinar com o seu estilo de vida, nenhuma das quais durava mais de algumas semanas. Elas vinham e iam como decoração em mudança, e, no entanto, nenhuma delas ficava. Nenhuma delas o fazia sentir nada. Ele ocasionalmente olhava para fotos antigas no seu telemóvel, fingindo que estava apenas a limpar o armazenamento, quando o seu polegar congelava numa imagem que ele se esquecera de apagar. Maggie a rir à luz do sol na varanda. Maggie enroscada no sofá com um livro. Maggie a segurar uma ecografia numa mão trêmula. Lágrimas nos olhos, esperança e medo emaranhados. Aquela última ele apagou finalmente, mas a imagem permaneceu na sua mente mais do que ele ousava admitir. Ele lembrava-se do dia em que a deixara, a forma como o rosto dela tinha caído, a forma como ela ficara tão quieta. Na altura, ele convencera-se de que fora um ato de misericórdia, que ela era demasiado mole para o seu mundo, que ele a teria destruído eventualmente, mas agora perguntava-se se a destruição já tinha acontecido no momento em que ele virou a maçaneta e não olhou para trás. O que a trouxe de volta ao seu mundo não foi a culpa, nem mesmo a memória. Foi uma coincidência, ou talvez algo mais cruel. A sua empresa patrocinava um evento de caridade num hospital no interior, uma das muitas instalações às quais o seu nome estava ligado através de financiamento e investimentos. Ele não se importava com visitas públicas, mas o conselho insistia numa oportunidade para fotos. Então ele foi. Flashes, sorrisos forçados, corredores frios
e o desfile habitual de conversas breves. Ele apertou as mãos dos médicos, olhou para crianças que mal notava, até que uma das enfermeiras perguntou se ele gostaria de visitar a ala neonatal. Algo na forma como ela disse isso o fez parar, e sem saber por quê, ele concordou. A sala estava silenciosa, um casulo de bips suaves e ar estéril, forrada com novas mães e bebés a dormir. E então ele viu-a. No início, pensou que estava a imaginar. Ela estava de costas, a embalar gentilmente um bebê nos seus braços, vestida com um pullover amarelo, o seu cabelo preso num coque desarrumado. Ela parecia mais magra, mais pálida, mais inconfundível. Ele parou de respirar. O seu mundo encolheu-se ao espaço entre ela e a criança que segurava. E então ela virou-se, e os seus olhos verdes encontraram os dele. Os seus lábios separaram-se, mas ela não disse nada. Ela simplesmente ficou paralisada, como um veado apanhado nos faróis, como um sonho que se transformara em algo real e perigoso. Mas não era apenas ela. Ao lado dela estava outro bebê num macacão cor-de-rosa, idêntico ao que ela segurava. E ambos tinham cabelo escuro e olhos azuis penetrantes que pareciam demasiado familiares, demasiado específicos para ignorar. Ele sentiu-o no seu estômago, o soco frio do reconhecimento. Gêmeos, duas meninas, com cerca de 1 ano, talvez menos, olhos como os dele. Era impossível. E, no entanto, nada de todo. Ele sentiu o chão mudar debaixo dele. Pela primeira vez em anos, ele não conseguia pensar, calcular, controlar a sua expressão. Ele simplesmente ficou a olhar, olhos arregalados, boca aberta, até que a enfermeira ao seu lado lhe tocou no braço e perguntou se ele estava bem. Meg virou-se, agarrando as duas meninas protetoramente. Ela não disse uma palavra. Não lhe deu uma oportunidade para falar. Um momento depois ela tinha desaparecido pela porta com as suas filhas, deixando-o num corredor iluminado por fluorescentes, com nada além de silêncio e o eco latejante do seu próprio batimento cardíaco. Lucas ficou ali muito tempo depois de ela ter saído, incapaz de se mover. Ele mal ouviu o resto da visita, não conseguia lembrar-se do que disse à imprensa. No voo de regresso a Nova York, ele não abriu o seu portátil. Pela primeira vez em muito tempo, os negócios não significavam nada. Os números não o distraíam. A única coisa que ele conseguia ver era o rosto de Meg, os bebés, as suas filhas. Ele não sabia como explicar o que sentia. Não era apenas choque, não era apenas culpa. Era algo mais profundo, uma espécie de perda que ele ainda não compreendia. Uma percepção de que, enquanto ele construía torres de aço e vidro, algo real crescera sem ele, algo belo. E ele tinha perdido tudo isso. Naquela noite, ele não foi para casa. Caminhou pelas ruas durante horas, mãos enfiadas nos bolsos do casaco, cabeça baixa. O seu reflexo nas janelas parecia o de um estranho. E algures entre a Avenida Atlântica e o parque onde ninguém o reconhecia, Lucas Carvalho, o homem que pensava que podia comprar ou reconstruir tudo, finalmente percebeu que talvez tivesse destruído a única coisa que alguma vez importou antes mesmo de ter tido a oportunidade de começar: o inverno da redenção. Lucas não dormiu na noite depois de ver Meg novamente. Não importava quantas vezes fechasse os olhos, a imagem dela parada naquele corredor do hospital com 2 bebés nos braços, bebés que se pareciam inconfundivelmente com ele, passava em loop na sua mente. O choque tinha-o deixado sem fôlego, mas agora estava substituído por algo muito pior: arrependimento. O silêncio que outrora protegera o seu orgulho, agora parecia sufocante. Ele passara os últimos 4 anos a fingir que tomara a decisão certa,
acreditando que afastá-la fora um ato de força, não de covardia. Mas ver o resultado dessa decisão tão vividamente estilhaçara todas as ilusões. Ele não tinha apenas ido embora, ele tinha ido embora delas. Na manhã seguinte, ele não foi para o escritório. Pela primeira vez em anos, cancelou todas as suas reuniões, desligou o telemóvel e ignorou o zumbido incessante da sua assistente. Em vez disso, sentou-se no canto da sua cozinha elegante e fria, feita de vidro e mármore, mas totalmente sem vida, e tentou perceber como consertar o que tinha quebrado. Ele não tinha contato com ela. Ela desaparecera do seu mundo sem deixar rastro depois daquela noite. Uma parte dele sempre assumira que era para melhor. Pensara que ela seguiria em frente, o esqueceria, talvez até ficasse melhor. Mas ela não tinha apenas seguido em frente, ela construíra uma vida sem ele, uma vida que incluía os seus filhos, e fizera-o sozinha. Contratou um investigador privado, alguém discreto. Odiou a ideia de invadir a sua privacidade, mas não sabia outra forma. Em poucos dias, o homem regressou com um pequeno dossiê. Meg Borges, a residir numa vila tranquila a 2 horas a norte da cidade. Um modesto apartamento por cima de uma pequena livraria, sem afiliações românticas. Trabalha a tempo parcial na mesma loja. Cria 2 filhos, Aurora e César. Saudáveis, ativos, descritos pelos vizinhos como calorosa, responsável e reservada. Nenhuma menção ao pai em lado nenhum. Era como se Lucas tivesse sido apagado. Mas quando viu as fotografias, Meg ia levar os gêmeos a um parque local, a agachar-se para limpar lágrimas ou atar sapatos, sempre sozinha, sentiu uma dor aguda e amarga instalar-se no seu peito. Ele não sabia como abordá-la. Invadir seria uma violação, mas ficar longe já não era uma opção. Então, ele conduziu até lá numa tarde, coração a palpitar, a mão a suar, a ensaiar todas as formas possíveis de dizer o que não podia ser desfeito. Ele não esperava ser bem-vindo, esperava raiva, talvez até ódio. O que ele não esperava era encontrá-la a trabalhar atrás do balcão, o cabelo preso num coque, um sorriso cansado no rosto, enquanto entregava o recibo a um cliente. Ela olhou para cima, e no momento em que o viu, o sorriso desapareceu. A cor fugiu-lhe do rosto, mas ela não disse uma palavra. Ela foi para a sala dos fundos e fechou a porta. Lucas ficou paralisado. O ar na livraria parecia mais pesado agora. O cliente olhou para ele com curiosidade antes de sair. Ele esperou, incerto se deveria segui-la, incerto se tinha o direito. Mas depois de 1 minuto, ela regressou. Os seus olhos estavam vidrados e a sua voz, quando falou, era calma e suave. Disse-lhe que não queria uma cena, que os gêmeos estavam seguros, que eles não sabiam quem ele era e que ela não tencionava mudar isso. Ele tentou falar, mas ela interrompeu-o. Ela não gritou. Ela não chorou. Isso magoou quase mais. Ela simplesmente disse-lhe que não tinha nada a dizer a um homem que uma vez olhou nos seus olhos e lhe disse que ela era nojenta. E depois desapareceu quando ela mais precisava dele. Ele perguntou se podia conhecer as crianças. Ela abanou a cabeça. Disse que elas não eram uma segunda oportunidade para ele se sentir melhor. Elas não eram uma performance. Eram pessoas, pessoas pequenas e inocentes que nunca tinham ouvido o seu nome. E ele não tinha o direito de aparecer 4 anos depois a pedir inclusão só porque, subitamente, percebeu que tinha perdido alguma coisa. Perguntou-lhe se havia algo que pudesse fazer. Ela disse que não. E depois disse-lhe para ir embora. Mas Lucas não deixou a cidade. Ficou num hotel próximo. Passava os seus dias sentado no carro, na rua em frente à livraria,
a observá-la a trazer os gêmeos para casa, a ajudá-los a vestir os casacos, a rir de algo que um deles dizia. Ele via-os através da janela da pastelaria, sentados em bancos, as pernas a balançar, os seus rostos idênticos a fotos da sua própria infância. Ele viu César a perseguir uma folha pelo passeio e Aurora a adormecer no ombro de Meg. Ele não estava a perseguir, ele estava a testemunhar o que tinha perdido. Parecia ao mesmo tempo cruel e necessário. E numa noite, quando Meg viu o seu carro estacionado do outro lado da rua e não se aproximou para gritar ou perguntar o porquê, ele soube que era o começo de alguma coisa. Não perdão, mas uma fissura no muro. Deixou uma carta para ela na livraria, não para implorar, apenas para explicar. Não como o homem que lhe partira o coração, mas como o homem que finalmente vira o custo daquela decisão. Ele disse-lhe sobre os sonhos que tivera desde o hospital, sobre como nada se sentia completo. Disse que não esperava nada, nem mesmo uma resposta. Ele só precisava que ela soubesse que ele as via. Todas as três. E ele não ia desaparecer outra vez. Ela não respondeu, não no início. Mas uma semana depois ele encontrou um bilhete deslizado por debaixo do para-brisas do seu carro. 4 palavras. Começam as aulas segunda-feira. Não era um convite. Não era uma boas-vindas. Mas era alguma coisa. E para Lucas, era o suficiente para acreditar que talvez, só talvez, a história não tivesse acabado. Que talvez, se fosse paciente, se aparecesse todos os dias com humildade em vez de desculpas, pudesse um dia ganhar o direito de fazer parte da vida da qual ele um dia se afastara tão descuidadamente. O primeiro passo. Lucas não sabia o que esperar naquela manhã de segunda-feira, mas acordou antes do alarme, vestiu um pullover escuro em vez de um fato e conduziu pelas ruas silenciosas, com o coração a palpitar de uma forma que não acontecia há anos, nem por salas de reuniões, nem por fusões de 1.000 milhões. A pequena escola primária local estava encaixada entre 2 edifícios antigos de tijolo, o seu recreio vazio no nevoeiro matinal. Ele estacionou do outro lado da rua, longe o suficiente para não ser notado, perto o suficiente para ver. Quando Meg chegou com os gêmeos, segurando uma mão pequena em cada uma das suas, ele quase parou de respirar. Aurora usava um casaco roxo com estrelas nas mangas. O de César era verde com remendos de dinossauros. Pareciam pequenos demais para as mochilas que carregavam. Lucas observou enquanto Meg se inclinava para fechar o fecho do casaco de César e beijava o topo da cabeça de Aurora. Ele não tentou aproximar-se deles, apenas observou, a garganta apertada, enquanto a porta se fechava atrás deles e a sua oportunidade de começar, por mais pequena que fosse, escorregava para um edifício cheio de possibilidades. Os dias seguintes passaram de forma semelhante. Lucas permaneceu à distância, nunca se aproximando, nunca invadindo. Ele não queria forçar-se para o mundo deles como uma tempestade. Queria ser estável, presente, mesmo que não fosse notado. Após uma semana, Meg começou a reconhecê-lo com o menor aceno de cabeça, quando o via do outro lado da rua. Depois, numa tarde, enquanto ela esperava do lado de fora da escola, ele viu César sair a correr das portas, tropeçar nos seus atacadores e cair com força. Lucas não pensou, ele agiu. Atravessou a rua antes de se aperceber e ajoelhou-se ao lado do rapaz, no momento em que Meg chegava a ele. César ainda não estava a chorar, mais espantado do que magoado. Lucas pegou-lhe gentilmente ao colo e entregou-o a Meg, perguntando se ele estava bem. Os olhos dela percorreram o seu rosto e, por um momento, os anos pareceram desvanecer-se. Ela acenou com a cabeça e, embora não dissesse nada,
ela não afastou César dele. No dia seguinte, quando Aurora passou por ele e fez uma pausa curiosa por um segundo, Lucas sorriu. Ela não sorriu de volta, mas também não parecia assustada. Naquela noite, Maggie enviou-lhe uma mensagem. Se você falar sério sobre isto, eles começam a jogar futebol na próxima semana. Sábado de manhã, não se atrase. Ele não dormiu bem naquela noite, não por ansiedade, mas por esperança. Tinha passado tanto tempo desde que se permitira sentir isso. O sábado chegou com sol cedo e relva coberta de orvalho. Lucas chegou ao campo antes de todos, a observar voluntários a montar cones e mini-balizas. Quando Maggie chegou com os gêmeos, ela caminhou até ele sem hesitar. Ela entregou-lhe uma garrafa de água e protetor solar para César e disse que, se ele ia estar ali, mais valia ser útil. Lucas sorriu e seguiu a sua liderança, a ouvir atentamente enquanto ela dava instruções. Ao longo da manhã ele atou atacadores, passou caixas de sumo e aplaudiu da linha lateral. Na primeira vez que Aurora marcou um golo, ela olhou para ele, e ele aplaudiu tão alto que metade do campo se virou. As suas bochechas ficaram coradas, mas ela sorriu, só um pouco, e isso foi o suficiente para lhe doer o peito. Após o treino, Maggie não se apressou a sair como de costume. Sentaram-se numa mesa de piquenique enquanto as crianças brincavam. A conversa começou cautelosamente, educada, sobre os professores das crianças, os seus livros de embalar favoritos, as suas personalidades, a força tranquila de Aurora, a energia ilimitada de César. Lucas absorveu cada palavra. E então, após uma longa pausa, Maggie fez a pergunta que vivia entre eles por dizer durante anos. Por que agora? Lucas não desviou. Contou-lhe a verdade. Disse-lhe que pensava nela mais do que admitia, que enterrava isso no trabalho, no silêncio e nas desculpas. Disse-lhe que vê-la no hospital não fora uma coincidência, fora uma revelação, como se uma cortina se tivesse aberto. Disse-lhe que sabia que não merecia o seu perdão, que não tinha o direito de pedir para fazer parte da vida dos gêmeos depois de desaparecer, mas que não conseguia ficar longe agora que os conhecera. Disse que queria aparecer, tentar, não para consertar o passado, mas para ganhar um lugar no presente deles. Maggie não respondeu de imediato. Olhou para as crianças, a vê-las a perseguir uma borboleta pela relva. A sua voz era suave quando finalmente falou. Disse-lhe que o odiara. Verdadeiramente, profundamente, odiara-o durante muito tempo, mas que o perdoara quando Aurora lhe chamou mamã pela primeira vez e quando César correu para ela após o seu primeiro pesadelo. Ela disse que perdão não significava esquecer e não significava confiar de novo de um dia para o outro. Mas ela não queria que os seus filhos crescessem a perder algo que poderia um dia tornar-se bom se fosse tratado com cuidado. Lucas acenou com a cabeça. Disse-lhe que esperaria, pelo tempo que fosse preciso, que não os iria pressionar nem forçar a entrada, que estaria lá todos os fins de semana para o futebol, todas as tardes em que lhe fosse permitido estar por perto, e que um dia, quando as crianças estivessem prontas, ele seria aquele a responder às suas perguntas com honestidade, por mais incômodas que fossem. As semanas passaram assim, cada uma mais quente que a anterior. Lucas tornou-se uma presença silenciosa no seu mundo. Aprendeu o que Aurora gostava nas suas panquecas e como César gostava de ser rodopiado antes de dormir. Foi-lhe permitido ir buscá-los à escola uma vez por semana. Começou a ler histórias de embalar às quintas-feiras, enquanto Maggie respondia a e-mails. Não falavam muito sobre o passado, mas uma noite, enquanto os gêmeos dormiam no quarto ao lado,
e partilhavam café no balcão da cozinha, Maggie disse que nunca esperara sentir-se segura com ele de novo. Mas agora, às vezes, sentia. Nem sempre, nem totalmente, mas, às vezes. Lucas não respondeu com palavras, apenas olhou para ela com o tipo de remorso silencioso que não podia ser falsificado. E naquele momento, ela viu não o homem que partira anos antes, mas aquele que ficava agora, não para ser perdoado, mas para se tornar alguém por quem valia a pena perdoar. O outono instalou-se com dedos lentos e dourados, pintando a cidade em tons de âmbar, laranja queimado e nostalgia tranquila. As folhas esmagavam-se debaixo dos pés no pequeno caminho que levava ao apartamento de Maggie, e todas as noites Lucas encontrava-se a chegar um pouco mais cedo do que o necessário, só para percorrer aquele caminho, para sentir a terra a mudar debaixo dele de uma forma que o lembrava de que a mudança, a verdadeira mudança, era sempre gradual. Maggie deixara de parecer surpreendida quando ele aparecia. Ela até lhe enviava lembretes por mensagem de texto agora, horários de futebol, peças escolares, consultas de dentista. Não eram mensagens românticas, e ela despedia-se apenas com o seu nome, nunca com algo mais suave, mas Lucas lia cada uma como um fio que o mantinha ligado a algo que importava mais do que qualquer outra coisa que ele alguma vez construíra em salas de reuniões ou atrás de vidro polido. Os gêmeos também mudaram, não de uma forma dramática e cinematográfica, mas em pequenos detalhes que se gravaram profundamente no seu coração. Ava começara a estender a mão para a dele sem pensar quando atravessavam a rua. Caleb tinha o hábito de lhe mostrar as suas obras de arte depois da escola, narrando cada rabisco de lápis de cera com tal orgulho que Lucas começou a guardar todos os desenhos, empilhando-os numa pasta que levava para o seu penthouse, embora aquele lar parecesse mais vazio a cada semana que passava. O seu lugar ainda estava silencioso, ainda elegante e estéril, mas agora parecia ecoar com coisas que não estavam lá, passos demasiado leves para deixar marcas, risadas que nunca tocavam aquelas paredes, histórias de embalar que não tinham espaço para se desenrolarem em salas construídas para o silêncio. A chamada urgente. Numa noite chuvosa de sexta-feira, Maggie estava enroscada no sofá, a ler e-mails no seu laptop enquanto Lucas ajudava os gêmeos a construir um forte de almofadas na sala de estar. Estavam imersos nisso, cobertores sobre cadeiras, almofadas como paredes, uma lanterna como a sua fogueira, quando o telefone tocou. A voz de Maggie mudou quando atendeu. Lucas não conseguia ouvir as palavras, mas sentiu a mudança no ar, a quietude súbita nos seus ombros, a forma como ela se levantou depressa demais e deixou cair o telemóvel sobre a mesa da cozinha, com os dedos a tremer. Ele estava ao lado dela em segundos a perguntar o que se passava e ela finalmente sussurrou a palavra que fez o sangue dele gelar. Hospital. Era a sua mãe. Um AVC. Súbito, grave. Ela vivia a 3 horas de distância, sozinha, afastada durante anos após uma vida inteira de desilusão e distância. Maggie parecia dividida entre o medo e a responsabilidade. Disse que tinha de ir naquela noite e não podia levar as crianças. Não sabia quanto tempo ficaria fora. Lucas não esperou que ela perguntasse. Disse-lhe para fazer uma mala e ir. Ele ficaria com os gêmeos. Nem sequer foi uma questão. Por um momento ela pareceu que ia discutir, mas depois os seus olhos encheram-se de algo mais silencioso. Confiança, ou talvez exaustão, e ela acenou com a cabeça. Ela beijou as crianças depressa, disse-lhes que tinha de ir visitar a avó,
e prometeu ligar de manhã. Lucas ajudou-a a levar a mala para o carro. Ela não disse obrigado. Não precisava. As horas que se seguiram foram um borrão de rotinas de embalar, algumas lágrimas de Aurora por sentir falta da mãe, e César a rastejar para o colo de Lucas, a perguntar se ele ia dormir ali. Lucas acenou com a cabeça e disse que sim, se tudo bem. Ele dormiu no sofá, mal dormindo, ouvindo cada rangido do edifício, cada mudança do vento. De manhã, ele preparou panquecas de uma caixa que encontrou no armário e queimou o primeiro lote. As crianças riram e disseram-lhe que a mãe sempre queimava os primeiros também, e pela primeira vez ele sentiu que pertencia. Meg ficou no hospital durante 2 dias. Durante esse tempo, Lucas tornou-se tudo: cozinheiro, motorista, contador de histórias, cantor de embalar, construtor de fortes, localizador de meias. Ele cometeu erros. Deu-lhe cereais ao jantar numa noite e esqueceu-se do formulário da foto da turma, até Ava o repreender com um olhar severo de 4 anos. Mas ele estava lá, completamente, sem distrações, sem chamadas do escritório, sem pensamentos sobre preços de ações ou fusões. Apenas eles. Quando Meg finalmente regressou, pálida e cansada, Lucas abriu a porta e viu algo quebrar-se na sua expressão, não por tristeza, mas por alívio. Ela entrou e os gêmeos correram para ela, agarrando-se às suas pernas, a falar uns por cima dos outros numa confusão de boas-vindas. Lucas ficou para trás, observando o reencontro, sem querer intrometer-se. Mas quando Meg se virou para ele, ela não lhe pediu para sair. Ela disse obrigado, suavemente, como se carregasse mais do que apenas gratidão. Depois disse outra coisa, algo que os surpreendeu a ambos. Ela perguntou se ele queria ficar para jantar. Naquela noite, jantaram juntos, não como convidados, não como estranhos, mas como algo mais próximo de uma família, mesmo que ninguém ousasse dizer a palavra. Depois de as crianças adormecerem, Lucas ajudou-a a lavar a louça. Meg encostou-se ao balcão, as mãos em água com sabão, e pela primeira vez em anos ela contou-lhe sobre a sua mãe. Os anos de silêncio, as brigas amargas, a solidão. E então ela disse algo que ele nunca esperara. Ela disse que se tivesse enfrentado isto sozinha há 1 ano, teria desmoronado, mas desta vez ela não o fizera, por causa dele. Lucas não soube o que dizer, então não falou. Ficou ali, ao lado dela, e secou um prato. E quando ela se virou e encostou a testa suavemente ao seu peito, ele abraçou-a cuidadosamente como algo frágil e não a largou. Naquela noite ele ficou de novo, não porque pedira e não porque ela dissera que sim, mas porque já não havia necessidade de perguntar. Algo não dito mudara. O passado não desaparecera, mas pela primeira vez não era um muro, era uma ponte, uma construída lentamente, dolorosamente, e com um tipo de amor que não anunciava a sua chegada, mas revelava-se com o tempo, em panquecas queimadas, em jogos de futebol, em sentar-se ao lado de alguém em silêncio, quando não havia palavras certas, apenas presença. Lucas ficou acordado no sofá, muito depois de as luzes se apagarem, o zumbido do aquecedor, o único som. Ouviu a respiração silenciosa dos seus filhos no corredor e o suave ranger dos passos de Meg por cima dele. E pela primeira vez desde que a conhecera, ele não estava a planear como vencer, ou consertar ou provar alguma coisa. Ele estava simplesmente ali e era o suficiente. O florescer da primavera. O inverno derreteu-se na primavera lentamente naquele ano, como se o mundo estivesse a acordar de algo pesado. As pilhas de neve encolheram-se em poças, as árvores começaram a brotar novamente, e pela primeira vez em muito tempo,
O ar não parecia algo que eles tivessem de sobreviver. Maggie estava na janela da cozinha numa manhã de sábado, observando as crianças a desenhar no passeio com giz, enquanto Lucas as ajudava a soletrar os seus nomes em letras coloridas e desajeitadas. Ela tomou o seu café em silêncio, tentando compreender o sentimento que florescia dentro dela. Não era certeza exatamente, mas algo próximo, uma paz tranquila. Ela passara tantos anos a aprender a fazer tudo sozinha, a aprender a não precisar, a não depender, a não esperar. Mas agora ela não se sentia como se estivesse sozinha. Não mais. Lucas tinha se tornado uma presença constante nas suas vidas. Não um convidado, não um estranho. Ele sabia os nomes dos seus bichos de peluche, o som do choro de Aurora quando não era real, a forma como César ficava quieto quando estava sobrecarregado em vez de barulhento. Ele sabia que marca de pasta de dentes eles gostavam e qual a história de embalar que Maggie usava quando precisava que eles adormecessem depressa. Mais do que isso, ele conhecia a Maggie, a verdadeira, aquela que não estava polida ou guardada, aquela que ficava frustrada com contas e ansiosa com consultas médicas e chorava quando Ava a chamava de corajosa. Ela deixara de se esconder dele e ele nunca usara nada do que ela partilhara contra ela. Isso, por si só, era algo que ela nunca pensou que voltaria a sentir: segurança. Ele não lhe pedia nada, sem promessas, sem declarações. Ele nunca voltava ao passado a menos que ela o fizesse e, mesmo assim, ele não tentava reescrevê-lo. Ele admitia os seus fracassos sem desvio. Aquele tipo de honestidade não era chamativo nem romântico. Era difícil e silencioso e fazia-a confiar nele mais do que flores alguma vez poderiam. Maggie passara tanto tempo a ter medo de que abrir a porta novamente significasse magoar-se de novo. Mas dia após dia, Lucas não só bateu à porta, como a reconstruiu com ela. Quando o 4º aniversário dos gêmeos se aproximou, eles perguntaram se o pai podia ir à festa. Maggie não os corrigiu. Ela simplesmente sorriu e disse que sim, claro. Planejaram uma pequena reunião no parque com alguns amigos, balões amarrados a mesas de piquenique, um bolo em forma de foguetão, porque César se tinha obcecado com o espaço. Lucas apareceu cedo, ajudou Maggie a carregar cadeiras dobráveis do carro e usou o chapéu de papel de festa que Ava insistiu que ele não podia tirar o dia todo. Quando as crianças sopraram as velas, Lucas ficou ao lado de Maggie, uma mão pousada suavemente nas suas costas, não possessiva, apenas presente. Ela inclinou-se nele sem pensar. Parecia certo. Após a festa, quando o sol se estava a pôr e os convidados tinham ido para casa, Lucas não foi embora. As crianças brincavam na relva, demasiado cheias de açúcar e risos para notar a tensão no ar. Maggie virou-se para ele, a sua voz baixa, e disse que já não tinha medo, não dele, não do que se estavam a tornar. Ela disse-lhe que o amor não a assustava. Perdê-lo, sim. Mas o que a assustava mais era afastá-lo antes que tivesse a oportunidade de existir. Lucas não respondeu com um discurso. Ele não se ajoelhou nem fez declarações dramáticas. Ele simplesmente pegou na mão dela e disse que tudo o que ele alguma vez fugira na sua vida, vulnerabilidade, verdade, ligação, o tinha levado até ali. E desta vez ele não ia fugir. Disse-lhe que não precisava de um rótulo, não precisava de um prazo. Ele só precisava de estar com ela, de fazer parte das suas vidas da forma que ela permitisse, pelo tempo que ela o deixasse. Naquela noite, depois de os gêmeos terem adormecido e as estrelas terem saído uma a uma, sentaram-se nos degraus da frente do seu apartamento,
as pernas a roçarem-se, o ar cheio do zumbido da primavera. Meg virou o rosto para ele, não com hesitação desta vez, mas com certeza tranquila. Quando ele a beijou, não foi um primeiro beijo. Não foi uma reunião. Foi algo intermédio. Algo construído ao longo de anos através da dor, sobre segundas oportunidades que nunca deveriam ter acontecido. Nas semanas que se seguiram, Lucas começou a passar mais noites no apartamento. Ele nunca levava trabalho consigo. Deixava o telemóvel no silencioso durante o jantar. Disse à sua assistente que não viajaria durante os próximos 6 meses. Pela primeira vez, a sua empresa não era o centro do seu universo. Ainda era importante, mas não era tudo. O seu tudo estava agora enrolado em pequenos braços que o abraçavam quando ele entrava pela porta e na mulher que o esperava, com olhos cansados e chá quente. Ele começou a construir uma vida que não precisava de ser ganha ou encenada, só precisava de ser vivida. Numa noite chuvosa, Meg encontrou-o sentado na sala a ler uma enciclopédia espacial com César num joelho e Aurora aninhada ao seu lado. Ela ficou na porta por um longo tempo a observá-los, braços cruzados, coração cheio. Quando ele levantou os olhos e a viu ali, ele sorriu o tipo de sorriso que ela nunca vira nele antes. Não o charme, o sorriso calculado de um homem que fechava negócios, mas a expressão suave, quase juvenil, de alguém que finalmente encontrara onde pertencia. Meg aproximou-se, beijou-lhe a testa e sussurrou que esta vida confusa, comum, incrível, era algo que ela nunca pensara que voltaria a ter. Lucas segurou o olhar dela, a sua voz baixa, mas firme, e disse: "Nem eu." E pela primeira vez na vida de ambos, isso não foi uma perda, foi um começo. Não um perfeito, não um conto de fadas, mas um real, conquistado através da dor, reconstruído com paciência e enraizado no tipo de amor que não exige atenção, mas prova-se no silêncio, no aparecer, no ficar. Eles não precisavam de votos ou garantias, tinham algo melhor, tinham-se um ao outro, e desta vez não iam soltar.